Salve do Cordeiro, Papai Senhor Jesus, amém, amados? Glória a Deus, glória a Jesus. Amados, abra o Santo Livro, por gentileza, na carta de Paulo a Efésios, capítulo número 4, versículo número 27. Efésios 4, 27. Obrigado, amado. Aleluia. Todos, amém? Amém. Está chegando perto aí, Rogério? Tá? Glória a Deus. Podemos ler? Diz assim então a palavra de Deus: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Vamos todos, bem forte. 1, 2, 3 e... Não deis lugar ao diabo. Mais uma vez, 1, 2, 3 e... Não deis lugar ao diabo. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, nome do Cordeiro, ouça bem essa palavra que o vosso humilde servo vai pregar nessa noite. Como toda palavra de Deus, ela deve ser ouvida com atenção, temor e tremor, e devemos guardá-la na tábua dos nossos corações. A palavra de Deus é muito clara que, em relação ao Senhor, sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra vai dizer em Hebreus 11:6, essa assertiva. Então, a relação com Deus ela é munida na fé, ela é estabelecida no trilho da fé. Então, se não tiver fé para entender as coisas que Deus estabelece, não tem como, de fato, você trilhar um caminho como esse. Jesus Cristo disse em Marcos 9:23, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Paulo escreveu em 2 Coríntios 5:7, diz que nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Hebreus 11:1, a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então, isso é ter fé. E sem essa fé, de Hebreus 11:6, que ele diz assim, ora, sem fé, sem esse atributo dado por Deus, que Efésios diz também que a fé é um dom de Deus, Deus concede fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Na carta de João, ele diz assim, como podes tu dizer que amas a Deus a quem tu não vê e odeia teu irmão a quem tu vê? Então a relação com Deus ela é dada na fé, ainda que não vejamos muitas coisas, ou a maioria das coisas. Agora Deus vê a nossa fé. Nós não podemos, eu não posso ver a tua fé, eu posso ter uma perspectiva da sua fé pela sua conduta, mas Deus vê a nossa fé. Como assim, pastor? Mateus 9:2, a Bíblia diz que alguns homens chegaram com um paralítico numa casa onde Jesus está pregando, e a Bíblia diz que eles utilizaram de uma estratégia para que aquele homem chegasse até Jesus Cristo. E a Bíblia diz que quando aqueles homens descem o paralítico na cama, no leito, a Bíblia diz que Jesus olha a fé daqueles homens, ele enxerga a fé daqueles homens, ele consegue ver aquilo que é abstrato ser palpável, que era a fé daqueles homens. Então nós precisamos de fé, mano. E a nossa fé não deve estar apoiada em conhecimento humano, em sabedoria humana, em tecnologia. Não, a nossa fé tem que estar apoiada em Deus e na palavra de Deus, amor. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2:5, para que a nossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A Bíblia diz para nós estarmos firmes na fé. Então é necessário ter fé, estar com a fé apoiada no poder de Deus, e devemos estar firmes na fé e vigiarmos na fé. A Bíblia diz da vitória que vence o mundo. E qual a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Então
Então, se não tiver fé, não vence o mundo. Se não tiver fé, não agrada a Deus. Se não tiver fé, não tem um bom relacionamento com Deus. Porque sem fé é impossível agradá-lo. E nesse texto que nós lemos aqui, relata uma realidade do mundo espiritual, da qual nós não devemos desprezar. Que existe um ser maligno, que existe um ser espiritual, que existe um ser que está trafegando na terra, e o nome dele é Satanás, e o nome dele de repente pode ser chamado de serpente, ou de repente ele pode ser chamado de diabo, ou de repente de espíritos imundos, e nós não devemos ignorar isso, ou vivermos como se isso não existisse. A Bíblia é muito clara em eventos específicos, em que a realidade do mundo espiritual era nítida, palpável. Por exemplo, Daniel capítulo 10, quando Daniel está orando, humilhando-se diante de Deus, para entender a revelação dos últimos tempos, a Bíblia diz que ele está 21 dias orando, 21 dias em jejum, 21 dias em humilhação, 21 dias para compreender as revelações do Senhor. Ele estava se humilhando, se quebrantando, buscando, adorando, clamando, pedindo a Deus misericórdia, para que ele entendesse os seus mistérios. E no último dia daquela humilhação, chega a resposta de Daniel. E quem manda? O Sedex? Não. Quem manda? O Mercado Livre? Não. Quem manda? A Shopee? Não. Um anjo do céu. Um anjo. E esse anjo vem direto da eternidade, vem direto de uma dimensão espiritual, e adentra o mundo terreno, e ele chega diante de Daniel. A visão metafísica daquela experiência de Daniel é tão tremenda que o anjo diz para ele: não temas. Por que o anjo disse isso para ele? Porque o anjo percebeu na face, no comportamento de Daniel, o medo, o temor de contemplar aquela experiência metafísica, transcendente, dele olhar um ser espiritual e temer a própria vida. E o anjo diz, Daniel 10, 12, então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são-te ouvidas as tuas palavras, ó glória. E aqui eu já quero aquecer a sua fé. Você que é uma mulher de oração, você que é um homem de oração, você que se humilha perante o Altíssimo, deixa eu te falar, as suas palavras estão sendo ouvidas diante de Deus. Deus não está com ouvidos agravados para que possa ouvir. Ele tem ouvido a sua oração, ó glória. Ele está. Hoje falou, desde o primeiro dia. No primeiro dia, Daniel, que você colocou seu joelho em terra e verbalizou palavras ao Altíssimo, o céu se abriu e Deus te ouviu. Mas só que teve uma situação, Daniel. O quê? E por que o anjo falou isso para ele? Primeiro, para que Daniel soubesse o porquê demorou algum tempo a devida resposta. Mas Daniel teve paciência e perseverança, humildade. Humilhação e humildade. Mas o anjo diz isso, e isso está relatado também para que nós entendamos a realidade do mundo espiritual. O anjo disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração para compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. O príncipe do rei da Pérsia, porém, me resistiu por 21 dias. E esse príncipe aqui não é um príncipe da terra, é um príncipe celestial, espiritual. É uma hierarquia demoníaca. A Bíblia diz que esse príncipe freou o anjo mensageiro, que nós podemos entender aqui que seja Gabriel. Em todos os momentos em que alguma mensagem de Deus para o homem vem por um mensageiro, geralmente era Gabriel. E a Bíblia diz que esse príncipe aqui freou ele por 21 dias. E aí então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me.
E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Ou seja, ele ficou aprisionado, ele ficou paralisado, ele ficou incapacitado de liberar a resposta de Daniel. Por quê? Porque um outro anjo, mais poderoso que ele, o paralisou, o resistiu, o impediu. E isso aqui aconteceu. Na carta de Paulo a Tessalonicenses, a Bíblia diz que ele queria ir para algum lugar, mas o texto diz, mas Satanás o impediu. O grande apóstolo Paulo foi impedido por algum momento por Satanás. Então a realidade do mundo espiritual, ela é clara na Bíblia, mano. E nós devemos entender que isso é real ainda nos nossos dias. Por exemplo, quando a Síria, não a Assíria, mas a Síria, estava cercando Israel, a Bíblia diz que Eliseu estava com o seu moço, e o seu moço sai de manhã, 2 Reis 6, ele sai de manhã para fazer os seus afazeres, e quando ele sai, ele vê a sua região cercada de carros e cavalos e cavaleiros, e ele volta de novo para a tenda, totalmente assustado, aturdido, temeroso, como quem diz, acabou, serei morto, serei preso, acabou a minha vida, como será agora o destino de Israel? E ele volta para a tenda, e olha aqui, um homem experiente, um homem que tem uma vida de comunhão com Deus, um homem que tem a sua fé abalizada, firmada, sólida. A Bíblia diz que quando ele chega assim, ai meu Senhor, o que faremos? Então Eliseu responde e diz, não temas, mais são o que estão conosco do que os que estão com eles. Olha, irmão, ele não sai nem da tenda. Eliseu não sai nem da tenda. Mas a sua visão espiritual enxerga não só cavalos e cavaleiros, mas ele enxerga um exército espiritual de demônios naquele lugar. Mas ele diz, pode ter demônios lá fora, mas tem milhares de anjos aqui dentro. E mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Então há um exército maior da parte do Senhor a nosso favor, amado. E nós devemos glorificar a Deus por causa disso. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e os livra. Então Satanás pode estar ao derredor, mas ao nosso redor está ou estão os anjos do Senhor. E isso é uma realidade do mundo espiritual. Paulo nos aconselha em Efésios 6. Ele diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, mas revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas. Aí alguém lendo assim, desesperado, pode pensar assim, contra as astutas ciladas do Império Romano, é para estar de armadura do Império Romano. Não. Para que possais resistir firme contra as astutas ciladas de quem? Do diabo. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue. Aí ele traz logo lucidez. Opa! Os seus ouvintes entenderam. Então não é contra homens. Então não é contra seres humanos. Então não é contra Roma. É contra um exército espiritual de demônios. Aí ele vai dizer a hierarquia desses demônios. E se encontra os principados, como nós vemos lá em Daniel, um príncipe do rei da Pérsia me impediu. Era o único anjo que governava toda aquela região, dominava aquela região. E Miguel teve que ir lá para intervir e liberar Gabriel. Contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. E Paulo nos adverte em Efésios 4, 27, que nós lemos. Sabendo disso, entendendo isso, tendo conhecimento disso, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Porque de repente você já ouviu da minha boca, não, que eu tenho certeza, que eu nunca falei isso, porque eu tenho essa consciência. Que Satanás não invade vida de ninguém, casa de ninguém.
Não, pastor, não. Da minha boca não, nunca ensinei isso. Ai, Deus bate na porta do coração para entrar. Numa certa medida, a gente pode usar essa analogia, essa aplicação bíblica. Mas que Satanás invade, Satanás não invade. O que Satanás faz, pastor? Ele precisa de uma legalidade para entrar na vida. É por isso que a Bíblia diz, não deixe lugar. Porque se você der, lugar aqui é legalidade, espaço, brecha, condição, possibilidade. Se isso acontecer, ele entrará. Se isso ocorrer, isso acontecerá. Porque essa realidade, ela é real. Do mundo espiritual. Quer ver uma realidade do mundo espiritual muito clara? Jó capítulo 2. Isso está explícito para quê também, amados? Para a gente ter conhecimento. Deus diz, de onde vem Satanás? Ele diz, de rodear a terra e passear por ela. Ah, tu veio da terra? Vim. Tu viste meu servo Jó? Ele, claro. Aí Deus fala, não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus, desvia do mal, e ainda lhe conserva a integridade, embora me instigasse contra ele, para consumir sem motivo. Satanás respondeu ao Senhor, pelo que pele por pele, tudo quanto o homem tem, ele dará a sua vida. Estende a tua mão e toca-lhe, nos ossos e na carne, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Note aqui que o exemplo de Jó é um exemplo quase que único na Bíblia. É um exemplo em que, e eu falo isso com muito temor até, é um exemplo em que o próprio Deus, amados irmãos, abre uma legalidade na vida de alguém para que Satanás haja, com propósito certamente. Mas é Deus que permite. Deus permite. Deus abre uma legalidade na vida de Jó para que Satanás agisse, encontrasse lugar, porque Satanás não tinha lugar. Mas Deus permitiu. Permitiu. E é essa palavra, permissão. Porque isso delega comando e autoridade. Quer ver? Marcos, capítulo 5, fala do homem gadareno. Um homem possesso por uma legião de demônios. 6.000 demônios. Em uma única pessoa. Quem já teve experiências de expulsar demônios, em que não é aquela simplesmente em nome de Jesus Cristo sai e está tudo resolvido, como algumas outras vezes já aconteceu, mas você expulsa um demônio, a pessoa volta a si, e você acha que está tudo bem, daqui a pouco a pessoa manifesta de novo, e você expulsa aquele demônio, uma vez, 2, 3, 4, 5, 10 vezes até. Você fala, quantos demônios tinha nessa pessoa? Mas nesse homem aqui, 6.000 demônios habitando um único ser, a ponto de ele perder a sua identidade. Porque quando Jesus pergunta qual é o teu nome, ele diz legião, porque somos muitos. Ou seja, aquele homem perdeu a identidade. Satanás ele vem para tirar a identidade do ser humano. E olha aqui a questão da permissão. Marcos 5, versículo 8. Por Jesus lhe dissera, sai deste homem espírito imundo. Os espíritos imundos, no plural, rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Opa! Se Satanás tivesse poder de invasão, ele não podia automaticamente sair e já entrar? Não é isso? Se ele tem poder de invasão, Satanás invade. Ele poderia sair e entrar nos porcos, não. Eles pediram a Jesus. Pediram a Jesus. Manda-nos, ó, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E o texto diz, versículo 13, Jesus o permitiu. Jesus delegou essa legalidade. Pode entrar nos porcos. Entra nos porcos. E o texto diz, saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, cerca de 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram.
caíram ali. Então, os espíritos imundos, eles pediram a Jesus para entrar nos porcos. Permita-nos, Senhor, entrarmos ali, manda-nos. Então nós temos um Deus, amados irmãos, que tem autoridade nos céus, mas também tem autoridade na terra. Então, se Deus mandar, o diabo tem que obedecer, porque Deus, Ele é poderoso. Aleluia. E não é hierarquia demoníaca, imunda, sórdida das trevas que sobrepuja o poder do nosso Deus. O nosso Deus, Ele é poderoso, mano. Ele é poderoso. Então essa é uma legalidade dada por Deus. Deus permitiu. Deus permitiu. Pode atuar na vida de Jó. E deu um limite na vida de Jó. Poupa-lhe a vida, tá? A vida dele tu poupa. É até aqui que tu vai. E ele foi até onde Deus mandou. Quando os demônios falaram dos porcos, Jesus falou, pode entrar. Nos porcos, pode entrar. Pode entrar. E por que Jesus permitiu entrar nos porcos? Porque aquela população ali também se fiava no dinheiro, porque eles ganhavam muito dinheiro com porcos. Jesus apertou a condição financeira deles para eles entenderem que não há mamão que sobrepuja o poder do nosso Deus. Quer ver um outro exemplo? Uma legalidade? Lucas 22. Olha esse texto aqui, Lucas 22, 31. Jesus está falando com Simão. E Simão está falando, Senhor, eu não vou te negar. Senhor, eu não vou te abandonar. A Jesus, Pedro, você não sabe o que você está falando. Não, Senhor, você não sabe o que você está falando. Por quê? Porque Satanás me pediu, olha só, Satanás me pediu para vos peneirar, outra tradução, se andar como trigo. Satanás queria permissão, Pedro, para tocar na sua vida, para fazer você blasfemar contra mim, para fazer você negar o meu nome. Ele me pediu, ele me suplicou, ele rogou a mim, ele queria uma legalidade dada por mim, para tocar na tua vida. E o que o texto diz? Mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Então Jesus não permitiu. Não permitiu. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Que de repente, uma vez na minha caminhada cristã, eu não sei disso, mas eu posso conjecturar, Satanás de repente pediu para tocar na minha vida. Deixa eu tocar nele, Senhor. Deixa eu tocar nele. Deixa eu só atuar. Um dia, um momento, uma fração. Deixa eu entrar na vida dele, só um momento. Deixa eu tomá-lo. Aí Deus, não. E hoje, Senhor, eu posso? E Deus, não. E hoje, Deus, já passou tanto tempo, já tem 10 anos que ele está aí, deixa eu só tocar um pouquinho. E Deus, não. Então toda humildade é pouco, amado. Porque tem pessoas suplicando por nós e mais. O próprio Jesus, a Bíblia diz que ele intercede por nós, diz a palavra do Senhor. E o Espírito também intercede por nós. Então Satanás ele precisa de uma legalidade, uma brecha. Por isso, não deixe lugar ao diabo. Porque se for Deus que permite, amado, vai ter um propósito. Mas agora, se for você que permite, o propósito será do diabo. E se o propósito for do diabo, tema. Porque ele não vai brincar. Ele não vai te levar para o shopping. Ele não vai te levar para o parque. Ele vai querer te levar para as trevas. Ele vai querer te levar a um nível a qual você nunca viveu de pecado. Que isso, pastor? Que isso? Mateus 12, 43. Quando um espírito imundo tem saído de um homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso. Ou seja, aonde que Satanás tem descanso? Aonde que os demônios têm repouso? Na vida de alguém. Ele encontra descanso no ser humano e ele causa tribulação nesse homem. Então quando ele sai, ele está em lugares áridos, seco, sem descanso, sem abrigo, sem água, sem conforto. Ele busca repouso e não encontra, então diz: voltarei para minha casa. Olha o sentimento de posse.
Voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, legalidade. Varrida, legalidade. E adornada, legalidade. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. 2 verbos: entrar e habitar. E são os últimos atos desse homem. Note, não é os atos do diabo, é o ato do homem por causa do diabo que está nele. Piores do que os primeiros. E assim acontecerá também a esta geração má. E o fato delas serem má, legalidade. O fato da perversidade, legalidade. Satanás entra. E aí nós vemos, amados irmãos, homens fazendo coisas abomináveis. Homens fazendo coisas terríveis. Homens, Luiz, como você falou, um jovem de 13 anos com um fuzil morto. Homens no Rio de Janeiro esquartejando outras pessoas. Como assim, irmão? Não é só perversidade humana, não. São demônios. São espíritos demoníacos. Eu não estou isentando a responsabilidade humana, não. Porque aquilo que ele comete, ele tem que dar conta. Mas nós não podemos isentar ou deixar de enxergar a atuação do mundo espiritual, dos demônios. E os últimos atos desse homem são pior do que os primeiros. Abuso infantil, tráfico humano, desvio de dinheiro, pessoas aplicando, meus irmãos, café com leite na veia de pessoas em hospitais, aplicando medicamento equivocado, tráfico de órgãos. Por quê? Demônios, amado. Demônios. Aquela guerra que teve naquele presídio lá no norte, eu vi um vídeo daquele dia, uma coisa absurda, hedionda. Os homens com bermuda fina, chinela havaiana, tirando as entranhas, todo ser humano, com a mão, amado, pegando o coração, com a mão, o coração batendo, com a mão, jogando futebol com a cabeça de outros homens, e aquele mar de sangue acima dos pés, e eles rindo, brincando. Aquilo ali não é só consciência humana, maldade humana, são demônios, amado. Demônios que faz com que homens se tornem monstros. Satanás só precisa de uma legalidade, mas ele só age se Deus permitir, ou se o homem der lugar ao diabo. Por isso Paulo nos adverte: não deis lugar ao diabo. Não brinque com a sua vida. Não brinque com a sua vida espiritual. Porque a vida cristã não é brincadeira, não é para brincar. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Não tem meio termo nem muro. Uma ilustração é mais ou menos assim: tem um muro, tem o diabo e tem Deus. Aí tem uma pessoa indecisa, ela está no diabo, ela está indecisa, ela vai, pula para o muro. Aí Deus vai e chama o pecador: desce do muro, vem para cá. Desce do muro, vem para cá. Aí o pecador está indeciso: mas eu não sei, eu não quero ficar lá, mas eu não sei se eu vou para aí. E está Deus chamando: vem para cá, pecador, vem, desce, vem para cá. Aí Satanás fala para ele: fica aí no muro, está confortável, está tranquilo, pode ficar aí no muro. Aí ele pergunta: por quê? Porque o muro também é meu. Porque o muro significa indecisão, dúvida. E com Deus não tem indecisão, amado, é fé. E fé é certeza, não é dúvida. E Satanás fala: pode ficar no muro, o muro também é meu. Fica à vontade. Fica aí o tempo que você quiser. Fica à vontade. Por isso, meus irmãos, que Satanás, ele não liga enquanto pessoas vêm um dia no culto, vem 2, 3, 10, 15, 1 ano, 20 anos no culto. Mas se ela não tomar uma decisão por Deus, Satanás está rindo. Ele está rindo. A Bíblia diz que quando alguém recebe uma palavra e ela é semeada, e ela sai daqui, a Bíblia diz que Satanás ele vem e tenta roubar a palavra do coração, mano. E como é que ele rouba? Legalidade. Qual é a legalidade? A pessoa não creu.
não deixe lugar ao diabo. A pessoa não creu. E a semente foi plantada. O que Satanás vai? Vou tirar, porque ele não creu. Depois que ele crê, ele tem fé. Depois que ele crê, não tem como, porque o coração dele fecha para o Senhor. Então não tem como eu entrar. A brecha acabou. Por isso, não deixe lugar ao diabo. Não deixe lugar ao diabo. Isso é perigoso, sabe por quê? Porque a gente pode dar lugar ao diabo em fração de segundo. Que é isso, pastor? Sim. Jesus Cristo ele começa a explicar, Mateus 16, ele começa a explicar o plano de salvação para os seus discípulos. Ele diz que convém que ele seja morto, que ele seja flagelado e que ele seja crucificado, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Mas aí, Pedro, ele diz: Senhor, tenha dó de ti mesmo, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Quando Pedro fala isso, Jesus repreende ele. Sendo que antes, ele pergunta para os discípulos: que dizem os homens ser o filho do homem? Aí uns falam: não, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias, alguns profetas. E vós, o que dizem? Aí Pedro se levanta, cheio do Espírito: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus: opa, bem-aventurado és tu, Senhor Bajão, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pedro, ó, cheio, cheião, cheio de poder. Como que diz, preguei, Deus operou, pessoas aceitaram a Cristo, gente foi curada, gente foi liberta. Estou cheio. Expulsou demônio, aquela coisa, eu estou cheio. Aí Jesus fala: mas olha só, eu vou ter que padecer, eu vou ter que ser humilhado, eu vou ser entregue. Aí Pedro: tenha dó de ti mesmo, isso não vai acontecer. Quando Pedro fala isso, Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Imagina se você ouvisse isso de alguém, irmão. Do seu pastor. Você ouviu de Jesus, amado, ouviu de Cristo. Mas agora você falou que eu estava cheio. Mas agora está cheio de demônio também. Para trás de mim, Satanás. Porque tu me serve de pedra de tropeço e não compreende as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Quando nós se atentamos mais para as coisas terrenas, amado, só para as coisas humanas, a gente tende a dar lugar ao diabo. Quando a gente não entende o plano de salvação, a gente tende a dar lugar ao diabo. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Quer ver alguém que pensou mais na coisa dos homens do que nas coisas de Deus? Na ceia do Senhor, quem estava ministrando era o próprio Senhor, o próprio Cordeiro, ministrando a ceia. E a Bíblia diz, João 13, versículo 2: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, ele saiu e o traiu. Durante a ceia, Judas estava ali, mas o coração dele estava fechado. Por quê? Ele achou que Jesus ia dominar Israel e subjugar Roma, um governo terreno humano. Quando Jesus fala: o meu reino não é deste mundo, frustração. É mais ou menos assim: alguém vem aqui, né, achando que vai ouvir um culto da vitória, um pregador que te empolgue. Não, Deus vai te fazer prosperar, Deus vai te tirar do monturo e te colocar entre os príncipes, Deus vai te tirar, vai te deixar você não ser cauda, mas sim cabeça. Deus vai abrir a porta, você vai ter uma casa, você vai comprar um carro, você vai morar vai fazer a faculdade em Harvard, vai morar nos Estados Unidos. Meu Deus, errei, glória a Deus, aleluia, eu não recebo, aleluia, oh, que palavra. Aí vem o jumentinho lá da lagoa e fala: não, Deus não vai fazer você ser cabeça, não. Não, tu vai padecer. Então, muito importa que passamos por muita tribulação para entrar no reino de Deus. Eu disse: não, eu não quero esse evangelho, não. Judas, quando ouviu o evangelho de Cristo, ele se frustrou. Porque ele achou que o evangelho era um reino terreno. E Jesus falou: meu reino não é desse mundo. Ele falou: então para que eu estou te seguindo? Satanás, opa, entrou. Aí Jesus: o que tem para fazer, faça logo. Ele pega durante a ceia e sai. Aos discípulos: dá para comprar alguma coisa, né? Mas já estava com Satanás no coração.
O que eu vou dizer é sério. Às vezes, no meio de uma pregação, Satanás pode entrar no coração de alguém aqui, irmão, por uma brecha, por uma legalidade, por uma falta de compreensão, por uma avareza. Quer ver? Ananias e Safira. Satanás entrou por uma legalidade. Qual é essa legalidade? O dinheiro. O dinheiro. Atos 5:3 diz: então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com parte do valor terreno? Por que tu permitiste, Ananias? Por que você abriu a porta para o diabo entrar? Por quê? O dinheiro era seu, ninguém te pediu nada. E por que você quis mentir o Espírito Santo? Para que ele aparecesse e promover. Ninguém brilha aqui nesse lugar, quem brilha é Deus, Ananias. E por isso você morrerá, porque você deu lugar ao diabo, Ananias. E caiu. E quando entra a mulher dele, Pedro faz a mesma pergunta. E quando ela também mente, porque tinha compactuado com o seu marido. Escute aqui o que eu vou dizer. A partir do momento que você compactua com o seu marido, a partir do momento que você compactua com a sua esposa para coisa errada, você está dando lugar ao diabo junto dele. Você está dando lugar ao diabo junto dela. Você não tem a obrigatoriedade de compactuar com o erro. Se aquilo ofende a Deus, se aquilo que seu marido pede, sua esposa pede, ofende a Deus, você tem que falar não. Mulher, vou botar um gatinho aqui. Nossa conta de luz está vindo muito cara. Não, vou ficar no calor não. Vou ficar no calor não. 50 graus? Não, vou ficar não. Aí a serra. Não, amor. Não, amor, mas é errado esse negócio. Não, nossa conta é muito cara. Não vou pagar R$300 não. Vou pagar mais R$300 não. Não, mas a gente é certo. Você não quer um fresquinho? Você não quer dormir fresquinho no quarto? Então vou botar ar-condicionado no nosso quarto. Vou botar ar-condicionado na cozinha, se cozinhar, ficar suada. Ela não cai de suor no meu arroz. Eu não quero o sal do seu suor. Quero o sal do sal. Ué, mas tá doida? Já baixa cabelo. Suor também? Não, você vai ficar fresquinha, tranquila, ouvindo louvor, cantando. Aí ela, pensando bem, né? Mas ninguém pode saber disso não, amor. Aí tá Deus lá assim. O quê? Ela, mas senhor, olha só, tanta gente rouba, Deus. Tanta gente rouba. Aí vai lá e coloca. A santa vai lá e coloca. Aí Satanás entra igual um furacão dentro da casa, dentro da família, dentro do casamento, causando discussão, contenda, confusão, marido na barraca, bebendo, cheio de mulher, cheio de contato, mentira, baixaria, os filhos brigando na rua, fumando maconha, bebendo, discutindo. Por quê? Uma brecha. Aqui, o casalzinho, Ananias e Safira, 1 e 2, compactuaram. Nós vamos vender aqui a propriedade nova. Está todo mundo ofertando na igreja. Está todo mundo fazendo a campanha. Jesus refrigera minha alma. Vamos botar vidro aqui, Mael. Vamos botar porta de vidro, Mael. Vamos botar o ar-condicionado 18.000 BTU aqui. Os crentes, o pastorzão que transpira igual a panela quente para ele ficar fresquinho. Botar um ar-condicionadozinho aqui, Mael. De preferência, sai daqui, na nuca do pastor. Para ele ficar fresquinho. Fazer a campanha. Alguém vai lá para ficar bonitão. Eu tenho a charanga velha lá, vou vender, vou arrumar 5.000. E aí, eu dou uma parte para a igreja, mas eu falo o que é mais. Que os irmãos vão olhar para mim, nossa, como esse irmão é generoso, gente, que oferta é essa? Vai que o pastor me levanta a diabo. Cadê essa oferta? Ananias quis aparecer. Ele quis aparecer. Ele quis parecer ser santo demais. Ele quis parecer ser generoso demais. Ele quis parecer ser bom demais.
Mas não tinha verdade, tinha mentira, tinha vaidade, arrogância, aparência. E Satanás entrou, caiu, tomou. Morreu ele e a mulher. É mais ou menos igual a Acã. Acã. Amados, eles habitavam em tenda. E o pai, ele tinha por responsabilidade de ensinar a família, culto doméstico. Que eu tanto prego aqui, culto doméstico. Ele ensinava a família. Então, Acã sabia da lei. Acã sabia da ordem que Josué tinha dito. Não tome de nada desse povo. Não pegue nada. Mas quando ele vê a capa, e quando ele vê a cunha de ouro, de prata, ele fala, não. Esse negócio não. Não vou desperdiçar esse negócio não. Eu tenho família. Não é assim que geralmente os homens falam? Eu tenho família. Aí ele pega um troço ilegal e bota dentro da sua casa. Irmãos, convenhamos aqui, sejamos sinceros. Pelo menos eu sou. A minha esposa conhece mais a nossa casa do que eu tenho certeza disso. A maioria dos homens aqui, a esposa conhece mais a casa do que o marido. Os detalhes, os meandros, aquilo que está guardado, aquilo que não está. Hoje mesmo, vou contar uma coisa de pobre para vocês. Meu Havaiana arrebentou no pé dela, usando meu chinelo. Arrebentou na Havaiana. Ela, nossa, amor, arrebentou da Havaiana. Aí eu olhei, tá no pé da santa. Arrebentou teu pé, né? Eu vou ter que ir lá fora de tênis. Eu gosto de tênis lá fora, mas vou ter que ir de tênis. Aí o pobre, fosse rico, o que ia comprar? Comprar um chinelo, né? Não, o pobre compra o quê? Correia. Para usar ainda a sola do chinelo, que dá para usar. Tá R$5 agora, era 3, agora tá R$5. Posso é doido, né? Aí comprei a correia, 5 mais 10. Aí, depois que eu troquei a correia, eu falei assim, arrebentou só uma, né? Ela, guarda essa daí, porque vai que arrebenta outro, você já tem uma. Misericórdia. Misericórdia. Aí eu falei, tá bom, guarda onde? Ela bota ali naquela caixa ali e tal. Eu coloquei lá, onde ela falou, por quê? Ela acha mais rápido do que eu o negócio, que eu esqueço, não sei onde está. Então, Acã escondeu a capa e a cunha na tenda deles. E Moisés, Josué, eu não lembro também se é Moisés ou Josué, eu acredito que era Josué, disse que era para não pegar nada, para não guardar nada. Que se pegasse aquilo era anátema, maldito, passivo de morte. Amados, você acha que ela não sabia que o marido dela tinha guardado alguma coisa errada dentro de casa? Vou conjecturar, vou correr esse risco. Eu acredito que ela sabia. Eu acredito que ela sabia. Ou seja, ela compactuou com o erro do marido. Ela fez aliança errada com o marido. Ela era para confrontar o marido e falar, você não vai guardar isso aqui na nossa casa. Eu não vou compactuar com esse erro. Mas mulher, não vou compactuar. Faz o que você quiser comigo. Eu não vou aceitar essa mentira. Eu não vou compactuar com esse furto, esse roubo, esses troços babilônicos dentro da minha casa. Eu não vou aceitar. Não vou. Mas ela aceitou. Quando eles saíram para guerrear e perderam para o menor povo, o povo de Ai, até o nome era pequeno, Ai. E Josué começa a tirar os cabelos da cabeça e fala, por que a gente perdeu, Senhor? Porque a gente derrotou exércitos maiores, povos maiores. Como que a gente perdeu para Ai? Mais de 20 mil homens morreram. É impossível. Tem alguma coisa errada. Aí Deus fala, chama os cabeças de cada tribo e faça passar um por um. Porque tem anátema no meio do povo. E vai passando, um a um. E a sorte cai em quem? Acã. Quando cai em Acã, Josué é revelado por Deus e diz, o que tem dentro da tua casa. Ele sabe que já está na sinuca de bico, como eu costumo dizer. Ele fala, tem algo errado, Josué, na minha casa. E por causa disso, vai morrer você, vai morrer sua mulher, vai morrer seus filhos, vai morrer seus animais. Então é mulher que compactua com o erro do homem. É homem que compactua com o erro da mulher.
Está vendo a mulher fofoqueira. A fofoqueira de mão cheia. Não repreende a mulher. Fala de todo mundo. Maldiz todo mundo. Ninguém presta na boca dela. Ninguém presta. E ele está vendo que aquele comportamento ali é inadequado. É errado. Não provém de Deus. Não é do céu. Não é das escrituras. Não é de um comportamento santo. E ele não repreende. Ele compactua. Ele tem medo de confrontar. Deus vai cobrar dela e vai cobrar de você a omissão. Porque isso é legalidade. Isso é legalidade. E o que eu devo fazer, pastor? Não deixe lugar ao diabo. Não deixe lugar ao diabo. O que eu faço? Tape as brechas da sua vida. Tape todas as possibilidades de brecha na sua vida. E a primeira delas, que eu aqui começo a listar, eu já estou indo para o meu final. Pati, por favor, meu irmão, me acompanhe, por gentileza. A primeira delas que eu começo a listar para que você tenha êxito na sua vida espiritual. Quando Paulo diz assim, a nossa luta, o termo que ele utiliza ali no grego, é um combate individual, amado. Nós temos o combate coletivo como igreja, mas nós temos o combate individual, espiritual. Eu, como pastor, eu velo por vocês em oração. Eu oro pela vida de vocês. Mas vocês têm que fazer a parte de vocês também. Outros homens de Deus, mulheres de Deus, podem orar pela sua vida, mas você também tem que orar. Você também tem que ler as escrituras. Você também tem que ter um comportamento condizente com a Bíblia. Porque senão não vai só adiantar a oração do seu pastor, a oração da irmã de oração. Não vai adiantar. Porque não vai adiantar. Ela vai orar e você vai dar lugar ao diabo. Ela vai orar e você vai dar lugar ao diabo. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Então a primeira delas é Tiago 4,7. Para mim é a principal. E qual é, pastor? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Para você não dar lugar ao diabo, amado, o primeiro passo é sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitar aqui é obediência, submissão, se submeter à vontade soberana, exclusiva de Deus. Porque quem se submete a Deus resiste ao diabo. E quem resiste ao diabo, ele foge. Ele foge. Então tudo passa. O primeiro ponto passa pela submissão. Se Pedro permanecesse sujeito naquilo que Deus tinha lhe revelado, ele não teria dado lugar ao diabo. O diabo não falaria pela boca dele. O diabo não utilizaria a língua dele. Tiago diz que a língua é um órgão inflamado pelo inferno. Você reparou que muitos dos problemas começam por onde? Pela língua? Pela língua? Se o cara não mandasse aquele zap para a mulher, o zap é uma forma de quê? De fala. A língua. Se não inventasse aquela calúnia, aquela mentira, aquela difamação, se não tivesse dado aquela palavra dura para a esposa no meio do calor da discussão, a língua é um órgão inflamado pelo inferno. Está naquela discussão ali, lugar o diabo entrou na discussão. Você que não presta, você não sei o quê, você é um lixo, você é só preguiçosa, só mentirosa, você é o quê? Começa. Há um órgão inflamado pelo inferno. É o diabo. Maravilha! Isso! Chama ele! Isso! Garra no pescoço dela! Isso! Agora! Dá um tapa no puto cabelo! Tá o diabo. Torcendo. Isso! Garra no pescoço do seu filho! Isso! Dá um soco nele! Ela duvido que você dá um soco nele! Dá! Tá lá o pai. Você está tomando droga, você é desgraçado, não sei o quê. E o diabo? Que cena maneira! Que negócio legal! Sujeite-se a Deus. Obedeça ao Senhor. Se você obedecer a Deus, você vai ter vitória. Se você obedecer a Deus, você vai ser bem sucedido. Se você obedecer a Deus, o diabo não vai encontrar lugar na sua família, na sua casa, no seu corpo físico. Se você se submeter a Deus, você vai ter êxito na vida espiritual. Você vai ser reconhecido por Deus. Os anjos do Senhor vão estar a seu favor. Se você se submeter
Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Oh, aleluia! Quando ele diz sede sóbrio, vigiai, se sujeite a Deus, tenha uma consciência espiritual, entenda que é um mundo espiritual, e Satanás está ao seu derredor, rugindo, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas o que Tiago quer dizer também? Satanás está ao seu derredor, mas o anjo do Senhor está ao seu redor. Salmo 34:7 diz a palavra do Senhor: o anjo do Senhor, olha, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deus está nos protegendo, amado. Aleluia! Aleluia! Glória! Satanás pode estar ladeando, nos cercando, querendo agarrar o nosso pescoço, mas se eu e você formos homens e mulheres submissos a Deus, Ele vai continuar ladrando, latindo, rugindo, fazendo o que Ele quiser, esse cascorento. Mas o anjo do Senhor está ao nosso redor, nos guardando, protegendo, livrando, curando, abrindo porta a nosso favor, amado. Tape as brechas. Tape as brechas. Tape todas as brechas. Forma de falar, forma de viver, a forma com que você lidar com Deus. Chega, acabou. Acabou, chega de mundo, chega de pecado, chega de ficar em cima do muro, chega. É momento de decisão, amado. É momento de escolher por Deus. É o momento de tomar atitude, uma decisão correta, séria, como homem, como mulher, e falar: chega, não, eu vou sair das mãos do diabo, eu vou sair dessa vida de pecado, vou sair da arrogância, da prepotência, da ladroagem, da mentira, da pilantraria, vou sair, vou parar com o cigarro, parar com a maconha, parar com o uísque, parar com a jogatina, vou parar, chega. Tape a brecha. Você é um novo homem, você é uma nova mulher, vou ter uma nova conduta. Olha que texto maravilhoso, Efésios 4:21. O mesmo contexto do texto que nós lemos. Então isso aqui serve para quê? Para compreender como eu não dou lugar ao diabo. Se é o contexto do texto, contextos anteriores e posteriores nos dão a alusão do meio. E diz assim a partir do 21. Olha só como é que começa nessa lição. Se é que ouviste o que eu preguei até agora, ouvir aqui não é só assimilar, não. Se é que ouviu, obedeceu, e nele fostes ensinados, conforme a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito vosso entendimento, e vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí ele vai dizer que como que eu posso ser criado, gerado, formado em verdadeira justiça e verdade. O primeiro ponto é revestir do novo homem, que segundo Deus é criado com justiça e santidade. Aí ele vai dizer como que eu começo. 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, a cada um com o seu próximo, pois somos membros um dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, eu posso, no meu temperamento, me irar, até para não infartar. Então eu posso ficar indignado. Eu posso, entre aspas, ter uma ira santa, que foi como eu preguei aqui, que é baseada na justiça. Fome e sede de justiça. Irai-vos, mas não pequeis. Jesus Cristo, quando ele vê os cambistas dentro do templo, comprando, vendendo, fazendo quentinha na igreja, vendendo roupa, fazendo brechó na igreja, vendendo livro dentro da igreja, fazendo tudo isso que eles fazem. Olha o que Jesus fez? Pegou o chicote e entrou. Jesus tirou, meu, e tirou todo mundo, botou para fora. Tanto quem comprava, quem vendia. Ele disse: não fazeis da casa do meu pai casa de comércio, porque a casa de meu pai não é casa de comércio, é casa de oração. Então nessa igreja aqui ninguém compra nada, ninguém vende nada. O que nós ofertamos aqui é a nossa
oração. É oração no começo, oração no final, oração no meio, oração em palavra. Pode se irar, mas não peque. Não se ponha o vosso sol sobre a vossa ira. Como quem diz, não deixa o dia passar sem resolver a questão. Resolva agora. Resolva agora. - 27. Não deixe lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. O que é bom aqui é com o que é honesto, com o que é justo. Não, pastor, eu era do tráfico, mas agora eu estou na pirataria. Aí não, vai. Aí não, vai. Não, pastor, mas o caminhão virou, peguei aqui a carguinha, eu estou vendendo, não roubando ninguém. Já viu aqueles caras, entra no ônibus, podia estar matando, roubando, mas estou aqui. Fala, gente, está me ameaçando? Gente, como quem disse, se não comprar te mato, hein? Se não comprar te roubo, hein? Então o que ele está falando aqui, olha só, aquele que furtava. E esse texto aqui não é nem que os efesianos, dá para entender dessas duas maneiras, tá? No original. Não é que eles outrora viviam furtando as coisas e tal, agora se converteram e precisam da orientação, falar, ó, você furtava, agora não furte mais. Não é só essa aplicação. Irmão, não furte nada de ninguém, seja honesto e trabalhe com aquilo que é bom. E não só para você. Para quê? Para que eu tenha condição de compartilhar com alguém que esteja passando necessidade, generosidade. Porque o furto, a trambicagem, a ladroagem, ela está baseada no egoísmo. Então todo mundo que é egoísta dá lugar ao diabo, que pensa só em si e não na coletividade. Compartilha nada com ninguém, não abençoa ninguém. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, conforme a necessidade, para que beneficie os que a ouvem. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção, porque Ananias e Safira fizeram, entristecer o Espírito Santo, mentiram para o Espírito Santo. Livrem-se de toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e malícia. Malícia aqui é maldade. Livre-se de tudo isso. Ou seja, tira isso da sua vida. Amargura, pessoas com o coração pesado, amargurado, ranço, falta de perdão. Livra-se. Amargura, ira, cólera, gritaria. Coisa horrível, gente que grita demais, amado. Pastor, você grita, mas eu grito pregando. Na vida eu não grito, não. Gente que grita. Eu vi um vídeo muito engraçado esse dia da mulher. Meu Deus, isso é coisa louca. Uma mulher desse perfil aqui, grita à toa, aquela coisa toda. Saiu da casa, sutiã aos peitos, pulando, aquela coisa toda, cheio de banho, gente. Gritando, fazendo escândalo. Aí ele diz assim: antes, sede um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Ou seja, fazendo tudo isso, sendo assim, você não vai dar lugar ao diabo. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tente cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Pessoas com o coração contaminado pela amargura, falta de perdão, falta de misericórdia, falta de graça, falta de bondade, e vai contaminando o ambiente de trabalho, o ambiente da família, o ambiente da igreja, vai contaminando, fica todo mundo poluído, todo mundo receoso. Então tenha cuidado com os seus olhos, tenha cuidado com os seus ouvidos, tenha cuidado com a sua boca. E fazendo esse sermão aqui, Deus me deu um outro ponto que é importante, eu não posso deixar de fora. Tenha cuidado até com a sua vida sexual. Você pode dar lugar ao diabo por causa disso.
Pastor, Bíblia, 1 Coríntios 7, 5. Não vos priveis uns aos outros, um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar de oração. Depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás, mundo espiritual, não vos tente por causa da sua ou da vossa incontinência. Então o que ele está falando aqui? Que pode dar lugar ao diabo? Privação sexual sem o consentimento, legalidade para Satanás entrar na relação. E a única brecha nessa lei que a Bíblia dá é para aplicar a oração. Para qualquer outra situação, a Bíblia não abre precedente. E isso tem que ter acordo ainda, com mútuo consentimento. É a mulher que faz greve velada, ela não fala, mas ela deixa o marido lá uma semana. Vou mostrar um vídeo hoje, o camarada bravo, mulher mais de um mês sem ter relações íntimas com o marido, o cara é igual aquele presidiário maluco, bater na grade, igual... Eu falei, gente, fique mesmo, eu fiquei doido, eu falei, rapaz, Juliana, a mulher deixou mais de um mês sem ter relação, o cara estava igual um chimpanzé louco, maluco. Ela deixa, passa uma semana, almoçando, não, tá tranquilo, uma semana, estou orando, olhando Bíblia, tá direitinho, fazendo um jejum. Aí passa umas 3 dias naquela semana ali, almoçando. Rapaz, já completou 10, né? Aí a dona deita, bota um short ruim, short lá de joga bola no homem. Homem, olha, parece um meu amigo. Deitado na minha cama, parece meu amigo. Aí o cara não tem ânimo, ele abraça assim, mas... Aí no outro dia ela até bota um shortinho melhorzinho, né? Aí o camarada abraça, mas tô cansado, né? Aí o cara, 15 dias, o cara, o que está acontecendo? A greve pelada, não falou nada. Vai para 20 dias. Aí esse cara que andava sorrindo, bonito, formoso, papel parado, tranquilo, ele já chegou no trabalho, não fala nada com ninguém. E aí, mano, bom dia. Não, respeito. Bom dia não, cara. Não, tá estranho. O que tá estranho? Fiz uma greve velada. Tá 21 dias, não é de oração igual Daniel. Greve de sexo. Satanás entra. Isso o homem também. Não estou falando só da mulher não. O homem também pode entrar nessa greve velada. Por N motivos. Aí Paulo fala, não faça isso. Isso é sério. Porque fazendo isso, Satanás vai tentar você e ela por causa da incontinência. Porque isso é uma necessidade biológica, fisiológica, espiritual. O sexo é santo, é de Deus, tem que ser praticado, feito. Então cuidado com sua vida sexual. Esteja em dia com ela. Isso é importante. Cuidado com vídeos, amado, que você vê. Tem alguns vídeos que a gente não tem que ver. Tem algumas coisas que a gente não pode contemplar. Jó falou assim, ó, fiz um pacto com os meus olhos, de não pôr meus olhos numa virgem. O que ele está falando? Fiz um pacto com os meus olhos de não olhar aquilo que não é meu, aquilo que me pertence. Mulher que não é minha não interessa. E não é o fato, gente, ele tem que entender isso. Não é o fato de repente estar passando a mulher é bonita de verdade, ou o homem é bonito de verdade. Aí tá, vamos falar do homem, né? Vai falar de mulher, todo mundo, homem é assim mesmo. Vamos falar de homem. Passou homem bonito na rua, mas bonito, feiçoado, bem barbeado, aquela coisa toda, músculozinho tudo em dia, bem arrumadinho, cheirosinho, perfume exalando, perfume igual a mão do pica-pau virando o pescoço. Aí a Sandra tá lá, Sandra. Tem o marido dela, barrigudinho, gosta de comer um franguinho assado, uma Coca-Cola gelada, barriguinha girando. Ela vê esse homem na rua. Ela olha assim de primeiro. Gente, Deus, guarda meus olhos. Ela viu o homem é bonito de verdade. Deus, guarda meus olhos. O que a Bíblia está falando não é o ver, é o ficar comendo com os olhos. É o ficar assim, ó. Rapaz. É abrir a foto do Instagram e ficar ali olhando, contemplando. É isso que Jesus diz. É isso que Jesus diz.
A Bíblia diz: se teu olho te faz pecar, faz o quê? Passar colírio? Tem que arrancar. Se tua mão faz pecar, passar creme ou lange, então tem que cortar também. Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. O que é olhar com intenção impura? Não é só daquele golpe de vista e falar: pô, a mulher realmente é bonita, pô, o homem realmente é bonito. Não, é olhar, é admirar, ver as curvas, observar detalhe, é ficar ali contemplando. É isso, é querer para si. É isso. Vídeos, músicas, filmes, livros, jogos, marcas, são muitas coisas. Falta de perdão. E eu já estou acabando. Falta de perdão. Esse aqui é um ponto sério. É um ponto sério porque são coisas que ficam retidas no coração, causando amargura, causando ressentimento, resistência, bloqueio, forma fuga. A pessoa quer fugir de situação, fugir de pessoas, fugir da resolução do problema. Então a falta do perdão, ele causa isso: bloqueio, resistência, amargura, dor, insônia. A pessoa fica bloqueada, resistente, seca. E Satanás entra nisso. Ele entra nisso. Entra, pastor? Entra. 2 Coríntios 2:10 em diante. A quem perdoardes alguma coisa, também eu, disse Paulo. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Então Paulo está falando: você tem que perdoar, perdoa, porque eu já perdoei, por mim já está liberado. Agora, se fiz na presença de Cristo, porque eu não quero ser vencido por Satanás, porque a gente não pode ignorar o ardis dele. Ou seja, Satanás, ele maquina, ele articula, ele é planejador. Com isso, não deixe lugar ao diabo. E eu termino aqui, amado, para quem está aqui e para quem vai ouvir essa palavra. E eu faço um apelo. O quê? Dê lugar ao Senhor. Dê lugar a Jesus, amado. Dê lugar a Cristo. Não dê lugar ao diabo, à mentira, ao engano. Não, dê lugar a Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Se converta ao Senhor. Abandone tudo, todas as mazelas, todos os enganos, todos os intentos de Satanás, e dê lugar ao Senhor. Não resista, não negue, não rejeite, mas dê lugar a Cristo. Esse texto de Apocalipse eu amo, quando ele diz assim, Apocalipse 3:19, é o Senhor dizendo à igreja de Laodiceia, os laodiceuenses, ele diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, por zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aleluia. É Jesus fazendo um convite ao pecador, falando: eu não vou invadir a sua vida. Dê lugar para mim na sua vida. Eu vou te mostrar que o mundo todo é ela. O mundo todo o seu ser. O mundo todo a sua existência. Eu vou fazer você semelhante a mim, porque esse é o meu objetivo principal. Mas eu quero ver a sua decisão. Atos 3:19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempo de refrigério e descanso pela presença do Senhor. Atos 17:30 diz: Deus, porém, não leva em conta o tempo da ignorância. Manda agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Romanos 10:9 diz: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor em teu coração e creres em Deus que ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois se com o teu coração crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Dê lugar ao Senhor. Você que vai me ouvir, dê lugar ao Senhor. Não dê lugar ao diabo, não. Chega.
Chega de ser cavalo do diabo. Chega de ser usado pelo diabo para promover mal, desgraça, ruína, discórdia, contenda, confusão, intriga, maldade, perversidade, pecado. Dê lugar ao Senhor. Seja um homem novo, seja uma mulher nova, seja transformado, seja uma nova criatura. Porque é isso que Jesus quer. Que sejamos uma nova criatura. Dê lugar ao Senhor. Não dê lugar ao diabo. Fica de pé comigo em nome de Jesus, amado.